Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que não haverá falta nessa casa, que a alegria do Senhor fortalecerá e que tudo aquilo que pressiona, que oprime e que tenta tirar essa pessoa do seu destino, do propósito de Deus na vida dela, nós oramos agora para que seja quebrado. Nós repreendemos toda força maligna que intenta contra essa vida, tudo aquilo que vem para trazer tristeza, tudo aquilo que vem para trazer angústia, tudo aquilo que vem para mexer com essa pessoa do lugar que o Senhor a designou, nós repreendemos agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor da paz, da alegria, da força, dá um ânimo novo, abre portas, oramos também para que 10.000 vezes mais de bênção sobre a casa, sobre a família, sobre os projetos e negócios, venha sobre essa pessoa, como está escrito no Salmos 91. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós cremos que o Senhor está nos guardando. Coloca uma cerca de proteção em volta da nossa casa, em volta da nossa família e que tenhamos paz, que tenhamos a tua presença na nossa vida. Jesus, sacia a nossa sede. Sacia a nossa sede com a tua palavra, encha-nos com a tua presença, é o que nós pedimos a ti. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu tenho uma palavra profética hoje para você e também uma oração profética. E hoje nós vamos fazer uma oração muito, eu posso dizer, focada em duas coisas. Nós vamos orar pelos filhos e nós vamos orar repreendendo todo medo e toda insegurança. Em nome de Jesus. Então hoje nós vamos orar por outras coisas, eu vou apresentar teus pedidos a Deus, mas eu vou focar hoje em uma oração pelos filhos e também uma oração para que todo medo, toda insegurança saia em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor me deu é uma palavra profética. Há algo bloqueando o seu crescimento? Essa é a pergunta. Há algo bloqueando o seu crescimento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu creio que essa palavra, ela veio do coração de Deus e vai te abençoar. Em Juízes capítulo 6, verso 12 em diante, diz assim: Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Israel estava sendo atacado constantemente pelos midianitas. Os midianitas vinham e destruíam tudo que eles plantavam e levavam embora suas colheitas, levavam embora seus bens. Então, a Bíblia diz que Gideão malhava trigo no lagar, com medo de ser roubado, com medo de ser morto. Mas então o Senhor vem a ele e diz: varão valoroso. E quando o Senhor o chamou de varão valoroso, a primeira coisa que ele fez foi uma reclamação. Por causa da intimidação, por causa da insegurança, e não havia perspectiva do futuro. E sabe, eu meditando nessa palavra para compartilhar com você, eu vejo que o inimigo muitas vezes, ele tenta impedir o nosso crescimento, colocando esse medo no nosso coração. O medo de que não vai dar certo, o medo de que as coisas vão ficar pior, o medo de que não adianta você trabalhar tanto, que vai vir algo e vai tirar aquilo de você, o medo de que você pode ter problema com alguém e depois, sabe, você ter perdas na sua vida. Enfim, são tantas preocupações que vêm a nós, são tantas indagações que vêm para tentar nos atingir, para tentar impedir o nosso crescimento.
E não é só isso. Assim como o medo dos midianitas estava impedindo o crescimento, estava impedindo o avanço de Gideão, porque se Deus não tivesse vindo a ele, ele iria permanecer assim, se cuidando, sem ousar, sem vencer um exército, sem conquistar o destino que Deus tinha para a vida dele. Então, o que pode estar impedindo o nosso crescimento é o medo. O que pode estar impedindo o nosso crescimento é a insegurança. O que pode estar impedindo o nosso crescimento, sabe, são todas aquelas crenças conflitantes dentro de nós que estão dizendo para a gente ficar aonde está. Ficar aonde está, não crescer, não avançar, ficar ali daquele jeito, entende? Bem, em Provérbios capítulo 22, verso 24 e 25, nos dá uma outra dica de algo que pode estar bloqueando o nosso crescimento. Não faças amizade com iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. O que a Bíblia está dizendo aqui é que as amizades com gente errada, inclusive falei um pouco disso na oração da manhã, amizade com gente errada vai trazer problemas para você. Por isso, relacionamentos insalubres que estão fazendo mal para você, não estão fazendo bem, são relacionamentos tóxicos. Você tem que dar um basta nisso. É que eu entendo as pessoas porque elas não querem dar um basta em alguns relacionamentos e em algumas amizades. Porque ela pensa da seguinte maneira: puxa, vou ficar sem amigo. E pensa, eu não vou me indispor. Mas enquanto você não se posicionar com aquilo que não está fazendo bem para você, você vai continuar sendo dragado. Sua energia vai ser tirada. Seu ânimo vai ser desviado. Porque você está na mesa errada. Você está no ciclo de relacionamento errado. Tem pessoas que são muito legais, pessoas que são boas de coração, mas elas nos puxam para baixo. Elas não deixam a gente crescer. E sempre que você fala de um plano para sair de uma situação difícil ou para fazer algo diferente, a pessoa vem com uma palavra de destino. Ela vem para destruir com a tua ideia, para acabar com teus pensamentos, sabe? E fazer você não ousar, fazer você não sonhar. Chega de ficar perto de pessoas que estão tentando te derrubar a todo momento. Particularmente eu cansei disso, de gente me sabotando, de gente tentando muitas vezes, sabe, tirar até mesmo o pé de apoio da gente. E você tem que estar guerreando contra isso para seguir firme no seu propósito. Os espíritos são transferíveis. Guarde isso no seu coração. Os espíritos são transferíveis. Como assim? O espírito de uma pessoa? Eu estou falando daquilo de espiritual, de negativo que a pessoa está carregando. E se houver uma legalidade, isso pode influenciar você. Se seus amigos, eles focarem em coisas negativas, não tem como você não sair daquela conversa negativa. Então eles fazem fofoca, logo aquele espírito de fofoca que está agindo na vida deles se apega a você, porque eles estão fofocando. Então, se seus amigos são críticos, esse espírito de crítica vai acabar com você, junto com você. Por quê? Porque os espíritos são transferíveis. Ou seja, não se trata só de uma linguagem, se trata de algo espiritual que está agindo na vida de uma pessoa. E como você está ali naquela roda, e a Bíblia diz para você sair da roda, daqueles que escarnecem, sair da roda, daqueles que são relacionamentos insalubres, enquanto você permanecer nisso, você vai continuar, sabe, recebendo uma carga que não pertence a você, uma carga negativa. E infelizmente tem pessoas que têm uma carga pesada, negativa ao extremo, e só o fato de você ter conversado com aquela pessoa, e um detalhe, essas coisas são
quase imperceptíveis. Mas se você olhar para dentro de você, depois da conversa você saiu mal. Depois daquela janta, sabe, em vez de você ter chegado em casa bem, em vez de você ter chegado em casa animado, você chega prostrado, você chega desanimado, você chega sem força, você chega sem ânimo. Por quê? Porque tem algo naquela janta que você participou que tirou as suas energias, que sugou as suas forças. Então, cuide para que essas coisas não tirem você da presença de Deus. Cuide para que essas coisas não estejam sendo, sabe, impeditivos para o seu crescimento, para o seu avanço. Uma outra coisa que bloqueia o crescimento das pessoas é a acomodação. E Gideão estava acomodado, porque ele encontrou, sabe, uma posição, podemos dizer assim, onde ninguém incomodava ele, só que ele também não crescia no seu destino. As pessoas se acomodam, as pessoas elas têm essa tendência a se acomodar, a não buscar crescimento, a não buscar um avanço, a não buscar melhorar, a não buscar, sabe, ter coisas melhores. Então elas dizem assim, não, mas eu já tenho uma grande riqueza comigo, que é a minha família. Isso é uma das riquezas que você tem, sua família, sua casa, seus filhos, seu cônjuge, é uma riqueza. Agora, Deus não tem mais para você? Deus não tem coisas também que são riquezas para acrescentar na tua vida? Então nós devemos entender que não há limites para o crescimento. O limite é colocado por nós mesmos. Uma outra coisa que bloqueia muito o crescimento das pessoas são palavras negativas que são faladas sobre você. Palavras negativas que vêm, sabe, para te destruir. Às vezes a conversa de um crítico, às vezes um hater que fica atacando você na internet, às vezes o hater é alguém da própria família que fica dando indireta na internet, ou entra no grupo que você tá e ali larga algo, sabe, ruim, que abate você, que te entristece. Também o seu crescimento não é baseado no que as pessoas pensam de você. Então, às vezes estamos bloqueados porque a gente fica pensando, puxa, mas eu vou permanecer aqui onde estou, eu não vou me destacar, eu não vou deixar, sabe, com que o meu dom saia para fora, porque o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim? As pessoas sempre vão falar, as pessoas sempre vão pensar coisas que não é verdade sobre você, mas você deve permanecer, sabe, cada vez mais engajado no crescimento do teu destino. Você não pode ficar querendo agradar todo mundo e pensar que você vai estar agradando a Deus. Ao contrário, quanto mais você agradar a Deus, mais você muitas vezes vai desagradar quem está ao seu redor. Pensamentos limitados também são um meio de bloquear o nosso crescimento. Existem crenças conflitantes que matam sonhos dentro de nós. Então, por um lado você quer avançar, mas por outro lado você tem aquele receio, sabe? E se eu tentar e não der certo? E se eu quebrar de novo? E o que as pessoas vão falar de mim? Será que eu vou ser aceito? Será que as pessoas vão aceitar o que eu irei fazer? Quando você vive também culpado, você está de acordo com o inimigo, ele é chamado de acusador. Essa é uma das maiores armas do inimigo para bloquear o crescimento de alguém. A pessoa carrega uma culpa do passado muito grande. Às vezes de quem ela foi, do que ela fez, das pessoas que ela machucou. E tudo isso perturba ela. Sabe, ela não consegue avançar porque ela tem vergonha de quem ela foi. E ela pensa, puxa, mas eu tive um passado tão ruim, mas Deus te perdoou. As pessoas podem até, sabe, apontar o dedo sobre o teu passado, falar do teu passado. No entanto, se a sua consciência está limpa diante de Deus e você já se afastou daqueles caminhos errados, você está perdoado. Você pode seguir com a tua vida e mesmo que apontem o dedo para você, mesmo que te critiquem, mesmo que falem mal de você, você está perdoado, você está justificado. Então siga seu caminho. Não fique se sentindo menor do que os outros porque você teve um passado
pesado, você, sabe, fez coisas que não devia, você já está perdoado por Deus. As pessoas talvez demorem para perdoar você, mas isso não vai impedir Deus de usar a tua vida. Isso não vai impedir Deus de te levantar. Isso não vai impedir Deus de fazer coisas grandes e tremendas na tua vida. Eu deixo essa instrução no teu coração. Eu sei que foi uma palavra profética, certo? Eu sei porque há coisas que bloqueiam a vida das pessoas. E a partir de hoje, nada mais vai te bloquear. O Senhor veio a Gideão. E a palavra que o Senhor deu para Gideão fez com que ele começasse a crescer. É isso que você precisa dessa palavra que foi ministrada hoje aqui para começar a crescer. É a palavra que Deus está dizendo para você: não viva mais com medo, não viva mais intimidado. Eu te criei para coisas maiores e você vai viver o que eu tenho para a sua vida. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91, quero também aqui falar para quem é meu aluno na academia aqui no Global que hoje nós começamos o primeiro módulo, começamos o módulo de sonhos proféticos dentro da academia. Na verdade é o primeiro módulo mesmo também dentro da academia de sonhos proféticos, tá? Eu já tenho um módulo onde eu falo de sonhos, mas esse ele é especial, é algo diferente que nós estamos começando ali dentro da academia aqui no Global. Amanhã também começa a Escola de Profetas, certo? E nós vamos transmitir pela academia também, né? Quem é aluno da academia vai ter acesso ao link da Escola de Profetas, vai poder assistir, certo? Menos a última ministração. E se você quiser ser nosso aluno, vá até o meu site www.vinicius7.com.br e se torne aluno da academia aqui no Global, para você não ficar de fora de nada. E, inclusive, quem é aluno da academia, amanhã mesmo já vai ter um acesso a uma informação privilegiada, tá? Então amanhã mesmo vai ter acesso a uma informação privilegiada, em nome de Jesus Cristo. E se você ainda não adquiriu nossos livros, esse aqui é o Café com Jesus, tá? Um livro que vai te abençoar, tem muita direção de Deus aqui, tem muita palavra profética que vai abençoar a tua vida, que vai abençoar a tua casa. Olha só, aqui tem o versículo bíblico, uma oração que eu faço por você, aqui as direções para o teu dia, e aqui uma oração para você fazer a punho, você mesmo vai pegar a sua caneta e você vai fazer a sua oração, tá? Não esqueça que nossos livros, eles são uma sequência, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Você pode adquirir no nosso site www.vinicius7.com.br. Salmos 91, deixa eu declarar aqui, enquanto eu declaro, compartilha aí com 9 pessoas, em nome de Jesus, compartilha com 9 amigos, compartilha com a tua família, nos grupos, nas redes sociais, em nome de Jesus Cristo. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Também um breve recado, que domingo agora nós teremos Santa Ceia, e eu estarei ministrando às 9 da manhã e a minha esposa às 18h30. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Santa Ceia do Senhor. Tá? Eu convido você que quer vir, quer participar, quer estar conosco, vai ser uma grande bênção. E segunda-feira, tá? Segunda-feira eu vou anunciar a próxima Escola de Profetas, tá? Na oração das 6 da manhã. Agora,
Lembra da última vez? Na última vez que eu lancei a Escola de Profetas, em 24 horas encerrou as inscrições. E dessa vez não vai ser diferente. Por isso, segunda-feira, eu vou anunciar a próxima Escola de Profetas. Ainda mais que na segunda-feira, nessa Escola de Profetas, aliás, nós teremos amigos e irmãos que vão vir de Honduras para estarem conosco. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Inclusive vai vir uma pessoa que eu admiro muito, o dom precioso que Deus colocou na vida dela, vai estar conosco na próxima Escola de Profetas. Na segunda-feira, às 6 da manhã, nós vamos lançar a próxima escola, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua fidelidade. Tu estás aqui, Tua presença está aqui. E que o Senhor continue nos dando graça, Pai, para ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, a vida de cada pessoa que também está engajada nesse propósito. Que o Senhor possa nos guiar em todas as coisas e nos livrar de todo mal. Oramos, Pai, declarando o Salmos 91, verso 7, que diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que entre 10.000 vezes mais bênção na vida dessa profética, mas uma palavra com uma instrução muito clara. E no final, eu quero fazer uma oração. Deus me tocou na oração da manhã de fazer uma oração para desbloquear aquilo que estava travado. Quando eu me sentei e me preparei, hoje na oração da manhã, antes de começar, eu senti isso muito forte dentro do meu espírito, que eu deveria orar por um desbloqueio, coisas que estavam bloqueadas, travadas no mundo espiritual. Então no final, nós iremos fazer essa oração. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aí nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza e compartilha com 9 pessoas. Manda para amigos, para parentes, para grupos que você está. Nos ajude a compartilhar em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que vai ser bênção na vida de toda pessoa que receber essa palavra e essa oração. E eu quero dar o testemunho aqui da Sandra. Olha que bonito esse testemunho aqui. Há 17 anos eu sofria com enxaqueca, ficando até 4 dias em um quarto escuro, sem que nenhum medicamento aliviasse a dor. Nos últimos 2 meses a situação piorou. Eu ficava um dia bem e de 3 a 4 dias na cama. Acompanho suas orações há 2 anos e há cerca de 15 dias já não sabia mais o que fazer nem qual medicamento tomar, pois já estava em tratamento. Durante a oração coloquei a mão na minha cabeça do lado esquerdo e para a honra e glória do Senhor Jesus fui curada. Agradeço primeiramente a Deus e também a você. Que Deus abençoe grandemente o Senhor e sua família. Jesus Cristo cura. Para Ele não há impossíveis. Amém? O Salmos 23, verso 5 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós temos que sentar nas mesas que Deus prepara. Eu vou repetir. Nós temos que sentar nas mesas que Deus prepara. Deus não está em algumas mesas. Deus não está em algumas mesas. Deus não tem como te abençoar em algumas mesas. Se é Deus que prepara a mesa para nós, então eu tenho que estar na mesa que Deus preparou. Você já foi num restaurante onde você tinha reservado lugar para sua família, para um aniversário, para um casamento, enfim? E quando você chega no restaurante, tem uma mesa que já está reservada. Tem o seu nome, tem o nome da sua família ou a plaquinha aquela de reservado. Bem, você tem que entender que Deus já tem uma mesa com uma plaquinha com o seu nome. Uma mesa de reservado. Existem certas mesas que quem se coloca nelas é nós. Não é Deus que preparou aquela mesa para mim, é eu que estou me colocando naquela mesa. E se eu estiver numa mesa que Deus sair daquela mesa, eu tenho que sair junto com Ele. Aí você diz, por que é tão forte essa questão das mesas? Porque a mesa fala de comunhão. A mesa fala de comunhão. A mesa fala de uma bênção que é liberada quando você está na mesa certa. Quando você está na mesa que Deus preparou.
E existem mesas que Deus não está mais lá. Deus se retirou daquela mesa. Isso é forte, mas a Bíblia diz que quem prepara a mesa é Ele. E eu quero estar na mesa que Ele preparou. Você também? Escreve aí nos comentários, eu quero estar na mesa que Deus preparou para mim. A mesa da fofoca não é a mesa que Deus está. Deus não está nessa mesa, sabe, que fala mal dos outros, que critica os outros, que inveja a vida dos outros. Deus não está nessa mesa. Qual a mesa que Deus está? Na mesa da edificação, onde se fala bem das pessoas, onde se fala positivamente das pessoas, onde se elogia as pessoas. Então, se Deus não está na mesa da fofoca, por que eu estou lá? Por que eu estou lá? Eu não posso estar na mesa da fofoca. Eu não posso estar na mesa, sabe, que estão falando mal dos outros. Eu tenho problemas com isso. Eu sou sincero com você, eu tenho problema com isso. Se a pessoa me convida para almoçar ou para jantar, para falar mal dos outros, isso não me cai bem. Isso não me cai bem. Porque eu aprendi que a fofoca não é a mesa que Deus está. Deus não está nessa mesa, a mesa da fofoca. Deus está na mesa da edificação. Eu acredito que quem prepara a mesa para nós é o Senhor. E o Senhor jamais vai preparar uma mesa de fofoqueiro para mim. E nem para você. Então, nós temos que ter muita sensibilidade. Se uma coisa não está agradando a Deus, por que eu vou estar ali? Eu vou estar ali para pagar em minha conta? Não, graças a Deus eu consigo pagar minha conta. Você também. Então, por que nós vamos aceitar sentarmos em algumas mesas que Deus não está? Algumas mesas que não têm a bênção de Deus? Se Deus ordena a bênção sobre a mesa que Ele prepara, por que eu vou estar numa mesa que ali a bênção de Deus não desce? É muito sério o que eu estou falando para você. As pessoas se contaminam quando estão na mesa da fofoca. Uma outra mesa que Deus não está é a mesa da comparação. É aquela mesa onde a pessoa se compara. Ela fica se comparando aos outros. Deus não quer que eu me sente nessa mesa aonde, sabe, você fica se medindo com os outros e quem está ali fica falando, né? O outro chegou a tanto e por que você não chega? E o outro faz tanto e por que você não faz? Eu não posso estar na mesa da comparação, porque eu concorro comigo mesmo. Eu não tenho outros concorrentes, eu tenho eu mesmo. Você tem você como maior concorrente, não os outros. Ou seja, essa mesa da comparação, Deus não está nela. Qual que é a mesa que Deus está? A mesa da identidade. A mesa que diz, eu sei quem eu sou. Então eu não preciso, sabe, falar que a minha família é melhor que a sua. Eu não fico comparando a família do outro com a minha família, eu não fico comparando os negócios do outro com os meus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus pediu para mim. E é isso que eu quero fazer da minha vida. Não entre na mesa da comparação. Não entre nessa mesa, não sente nessa mesa. Porque quem se compara com os outros não sabe quem é. Quem se compara com os outros ainda não descobriu a sua identidade. E quando nós descobrimos a nossa identidade, nós ficamos livres de muitas coisas. Não sente na mesa da reclamação. Pessoas que tudo que sabem fazer é reclamar. Reclama do governo, reclama dos impostos, reclama dos colaboradores, reclama do chefe, reclama do pastor, reclama da mulher, reclama do filho, reclama de tudo. Por que eu vou estar nessa mesa, a mesa da reclamação, que nada está bom, que nada é suficiente, que os outros estão sempre o perseguindo, que os outros estão sempre fazendo mal para ele? Essa mesa da reclamação, Deus não está nela. E eu não quero estar nessa mesa. Deus não me criou para estar na mesa da reclamação. Enquanto uns reclamam, os outros estão focados em crescer. Enquanto uns reclamam,
Os outros estão procurando uma maneira de avançar, uma maneira de crescer, uma maneira de prosperar, uma maneira de chegar a lugares maiores. Então, qual é a mesa que eu tenho que estar em vez da mesa da reclamação? A mesa da gratidão. A pessoa que reconhece a bondade de Deus, reconhece o quanto Deus tem feito, o quanto Deus tem realizado, o quanto Deus tem feito maravilhas. É nessa mesa que eu quero estar. A mesa da gratidão. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Sou grato a Deus pela sua misericórdia. Sou grato a Deus por todas as coisas maravilhosas, incríveis que Ele tem feito na minha vida. Uma outra mesa que você não pode estar é a mesa da distração. O que é a mesa da distração? Onde as pessoas sentam apenas para conversar coisas, sabe? Que não vão acrescentar coisa nenhuma na tua vida. A mesa da distração. Eu deveria estar na mesa da devoção, onde as pessoas elas estão falando sobre como melhorar, como ter, sabe, um melhor posicionamento, como fazer as coisas melhor até no trabalho, na empresa. Você está na mesa errada. Você está na mesa errada. Você está sentado numa mesa onde as pessoas só falam coisas, sabe, que não edificam. Eu gosto muito de estar sentado numa mesa onde estou sendo edificado. Uma mesa onde estou aprendendo. Uma mesa onde estou, sabe, absorvendo uma mentalidade, absorvendo uma instrução, pegando uma ideia nova. Mas tem gente que tem o prazer de estar em mesas que não levam a lugar algum. Você entra de uma maneira ali naquela mesa e se você não se cuidar, você sai sem nada dali. Você sai sem sonho, você sai sem alegria, você sai sem força, você sai desmotivado. É a mesa errada. Não é essa mesa que Deus quer que eu esteja. Existe também a mesa das alianças tóxicas. São mesas que você senta e ali é oferecido para você uma aliança que só vai trazer peso para a sua vida. Eu agradeço a Deus de não ter fechado sociedades em minha vida. Porque se você não se dá por conta, você fecha alianças, você fecha sociedades que lá na frente Deus está vendo, sabe? Que aquilo ali vai ser um problemaço para a sua vida. Porque eu aprendi uma coisa, é fácil as pessoas entrarem na nossa vida, mas depois é muito difícil elas saírem. É fácil elas entrarem na minha vida, é difícil elas saírem. Então guarda essa palavra no teu coração. Tenha cuidado com alianças tóxicas, com gente que se você se conectar com elas, pode ser o seu fim ou uma das maiores, eu posso dizer, quedas que você pode levar por estar conectado com aquela pessoa. Não acredite em tudo que lhe falam. Não acredite. Eu gosto muito daquela palavra do profeta velho e do profeta novo. O profeta velho enganou o profeta novo. Porque o profeta velho tinha uma experiência grande com ele e acabou sendo um interruptor do destino na vida do profeta novo. Então tenha cuidado com gente, sabe, experiente, gente que fala manso, gente que conversa você, que na lábia acaba arrastando você para coisas que depois vai ser só arrependimento, dor de cabeça, tristeza. Ok? Cuidado com as mesas que você está sentando. Peça ao Espírito Santo, me dá a direção certa, me mostra a mesa que eu tenho que sentar, a mesa que eu preciso estar, a mesa que o Senhor está reservando para mim. Amém?
Pega essa palavra, porque é a palavra que Deus está falando ao teu coração, em nome de Jesus, ok? Eu vou continuar essa mensagem. E eu vou continuar essa mensagem no domingo. No domingo, o Senhor testificou que eu tenho que, preparar um pouco mais essa palavra e ministrar para você, porque nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer nos mostrar o lugar certo para nós nos assentarmos. Então essa palavra aqui eu vou dar ela completa no domingo. E eu sei que Deus já começou a falar aí com muita gente, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Pega aí essa palavra, porque ela é profética para a sua vida, em nome de Jesus. Ok? Eu quero declarar o Salmo 91. Também quero convidar você amanhã. Eu vou ter uma aula online às 10 horas da manhã, direto da academia aqui no Global, onde nós estamos falando sobre sonhos proféticos. E se você não é meu aluno na academia aqui no Global, vá até o meu site www.vinicius17.com.br. E um detalhe, eu vou estar ao vivo, e quando eu terminar minha aula sobre sonhos proféticos, eu vou ficar um bom tempo ali atendendo as pessoas, certo? Dando direção para elas. E eu convido você, que é meu aluno, amanhã 10 horas a você assistir. E se você não puder assistir no horário, assista depois, tá? E se você quiser se tornar aluno da academia aqui no Global, vá até o nosso site hoje mesmo, entre para esse caminho profético em nome de Jesus. E olha só, olha que benção. Esse aqui são os meus livros, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. E olha só, aqui dentro do Café com Jesus 2 e também dentro do Café com Jesus 1, quem adquirir agora essa semana os nossos livros, nós vamos enviar junto com eles uma carta. Olha só, e essa carta aqui, ó, eu não vou abrir ela totalmente, tá? Mas essa carta aqui, ó, tem uma palavra profética e depois um salmo que nós colocamos em algumas cartas. Essas cartas nós consagramos a Deus e colocamos como uma carta especial dentro de cada livro. Você será cercado por paz, a provisão virá antes da necessidade, a reconciliação tocará o que estava quebrado, onde havia silêncio, Deus trará resposta, onde havia escassez, virá frutificação, onde havia dor, nascerá propósito. E você vai declarar essa palavra profética que nós estamos colocando dentro de cada um dos livros, e depois você vai ler o salmo, certo? E eu deixei essa carta aqui assinada, certo? Todas as nossas cartas estão assinadas. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a tua vida, certo? E ao abrir o livro, você já vai ter acesso a essa carta, a carta que vem junto com o nosso devocional Café com Jesus. Inclusive, você pode dar de presente para os seus filhos e para outras pessoas. Vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e adquira nossos livros em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e vou orar no final aqui dessa oração por tudo aquilo que está bloqueado, para que seja desbloqueado. Peço que você compartilhe agora essa live com 9 pessoas, manda aí para teus amigos, para teus parentes, para as pessoas próximas de você. Nós vamos orar e vai acontecer milagre em nome de Jesus. É assim que nós cremos em Jesus. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos agora orar, amém? Nós vamos orar e nós vamos orar por tudo aquilo que precisa ser desbloqueado, por tudo aquilo que está travado. Coloca aqui nos comentários se é um documento que você está aguardando que seja desbloqueado, se é uma resposta que você está aguardando, se é uma negociação que está travada, travou, sabe? E você sabe que algumas negociações às vezes travam. E nós vamos orar agora para que isso seja desbloqueado em nome de Jesus Cristo. Você crê na oração da fé? Você crê na oração profética? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, certo? E você vai mandar essa oração, olha só, você vai mandar essa oração para 9 pessoas. Até você que nunca mandou essa oração, manda para 9 pessoas. E pede para ela, manda para mais 9, certo? Vamos compartilhar com o máximo de pessoas que nós pudermos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, toca com teu poder na vida de cada pessoa que está aqui junto comigo nesse momento. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dela. Libera do teu poder, Pai, e traga transformação no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que a bondade e a misericórdia do Senhor cerquem a nossa vida e a nossa família. Coloca uma cerca de proteção ao redor da nossa casa e nós proibimos qualquer tipo de ação demoníaca de entrar em nossa casa, ou de tocar nos nossos filhos, ou de tocar nas nossas vidas. Declaramos que a nossa casa é uma casa abençoada, que a atmosfera da nossa casa é uma atmosfera de paz, é uma atmosfera de alegria, é uma atmosfera de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, confiamos em Ti. Declaramos a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, oramos para que o Senhor coloque sobre nós da Tua graça e do Teu favor. Assim como Noé era um homem cheio de graça, nós queremos também ser pessoas cheias de graça. Derrama da Tua graça sobre nossas vidas. Oramos também, Senhor, por grandes provisões, por grandes milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero compartilhar uma palavra profética com você e também quero fazer uma oração especial. E hoje eu quero fazer uma oração especial por quem está com problemas no ouvido, pessoas que estão com problemas no ouvido, pessoas que estão com dores nas pernas. Quero pedir também que você compartilhe essa oração agora com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você que andam talvez sofrendo de problemas nas pernas, problemas no ouvido. Eu creio, Jesus Cristo tem o poder de curar. Nós cremos nele, nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E eu quero estar orando por você e orando pela tua causa. Mas antes disso eu quero dar um testemunho que eu li o testemunho e eu posso garantir para você que é um combo de bênçãos. É um combo de bênçãos. Olha só que testemunho bonito da Inês. Porque a Inês, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu li, ela foi abençoada através das orações, só que ela compartilha com um grupo de pessoas e ela também é uma intercessora. Então, olha que testemunho bonito. Quero agradecer pelas orações e intercessão. Pedi por Írio e Nereide. Ele não andava mais e hoje está andando. O primeiro testemunho. Daí ela escreveu aqui. Ela estava com pneumonia e já está muito bem. Segundo testemunho. Amália tinha feridas muito feias na boca e foi curada. Terceiro testemunho. Jurema não dormia, não se alimentava e só chorava, mas agora está bem e livre de todo mal. Quarto testemunho. Meu esposo que esteve à beira da morte, hoje está bem, Jesus o livrou. Quinto testemunho. E eu e a minha irmã Marli fomos curadas da alergia. Sexto e sétimo testemunho.
Entre tantos outros milagres, só tenho gratidão a Deus e ao ministério profético de vocês. Que Deus abençoe sempre. Que coisa linda, Inês. Que bênção. O Senhor Jesus operando esses milagres. E também é uma bênção você compartilhar as orações e se colocar em oração em favor dos teus amigos e parentes. Que Deus siga te abençoando. Você é uma mulher de Deus, você é uma intercessora. Deixa Deus te usar, Inês, em nome de Jesus. Hoje eu quero liberar uma palavra, cercado pelo mais alto. Eu vou repetir. O tema dessa palavra é cercado pelo mais alto. Podemos pensar que estamos cercados, mas existe um Deus que está cercando o que está nos cercando. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 18, diz assim: Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere de cegueira essa gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Geazi era o moço que trabalhava, que servia e que andava junto com o profeta Eliseu. E a Bíblia nos diz que o rei da Síria cercou a casa de Eliseu porque ficou sabendo eu posso dizer, das revelações que Eliseu tinha e que revelava os planos do inimigo. Toda vez que a Síria planejava um ataque contra Israel, Deus falava com o profeta falava com o rei e o Senhor dava livramento. E a Bíblia diz que isso aconteceu muitas vezes. Então alguém disse, é que lá do lado de lá eles têm um profeta que é um homem de Deus, e esse profeta ele revela aonde nós vamos atacar. Então não tem ninguém que está contando os planos aqui, não existe um informante, não está saindo daqui a informação. Isso é algo do Deus deles. E então o rei disse, então vamos até a casa desse profeta e vamos terminar com ele. E foi o que o rei da Síria fez, preparou um exército para cercar a casa do profeta. E quando o servo do profeta abriu as janelas, ele viu que a casa estava cercada. Eu fico imaginando o terror que esse servo do profeta teve ao abrir as janelas e ver aquele exército armado que estava do lado de fora de casa. E a Bíblia nos diz, e eu acho isso tremendo, que o Geazi correu e foi até o profeta Eliseu e disse, nós estamos perdidos, nós estamos cercados, o que nós vamos fazer agora? Bem, entenda, a verdade não é apenas que o exército estava cercando a casa do profeta, mas que também o exército de Deus estava cercando a casa do profeta. A Bíblia diz que Eliseu fez uma oração por Geazi, Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele possa ver. E quando Geazi abriu os olhos, ele conseguiu ver que existia anjos de Deus que estavam rodeando toda a casa. E ali ele acalmou o coração. Nós temos que entender que existe algo nos cercando muito maior do que aquilo que tenta nos cercar. Muitas vezes o câncer está cercando uma pessoa e ela pensa que aquele câncer é o maior inimigo dela e que não tem como ela escapar daquilo. Mas por trás desse cerco do câncer, existe um cerco de Deus protegendo. E esse cerco de Deus não vai permitir com que esse câncer prevaleça. Essa tem que ser a sua fé.
É por isso que nós temos ensinado e mostrado para as pessoas que elas precisam abrir a sua visão espiritual. Elas precisam começar a ver o agir de Deus. Você precisa começar a ver pela fé o que Deus está fazendo na sua vida. Por mais que você esteja cercado de dívidas, de pessoas invejosas, por mais que você esteja cercado, sabe, de problemas que estão querendo, de alguma maneira, deixar você sem escapatória, deixar você sem saída, existe um Deus que está cercando o cerco que foi feito contra você. Essa tem que ser a sua fé. Você será como Eliseu, você ficará em paz, sabendo que há mais favor a seu favor do que contra você. Você não temerá. Por isso, não desanime com o que você vê com seus olhos físicos. Se você permanecer focado na oposição, no vício, na doença, então você vai viver estressado e você vai desistir dos seus sonhos. Agora, através dos olhos da fé, você precisa ver todos os obstáculos que o impedem, já cercados pelo Altíssimo. Diz que uma moça saiu do trabalho dela à noite e estava indo em direção ao carro no estacionamento. E de repente ela viu como se fosse uma pequena gangue que veio em direção a ela, e ela começou a ficar com medo, ficar preocupada, porque eles estavam vindo em direção a ela e eles estavam rindo, e ela pensou: agora eu vou ser assaltada, ou pior. E então o Espírito Santo falou ao coração daquela jovem: comece a orar agora, comece a orar. E ela começou a orar baixinho: Senhor me livra, Senhor me livra, Senhor me proteja, Senhor me guarda. E diz então que aquele grupo que estava vindo em direção a ela, de repente eles tomaram um susto. Eles tomaram um susto e sabe, saíram de perto dela e foram para o outro lado, assustados. E ela deu parte na polícia, fez boletim de ocorrência, porque ela viu que eles estavam vindo, porque eles estavam rindo e estavam falando que iriam pegá-la, que, enfim. 2, 3 dias depois, eles foram pegos pela polícia, porque eles estavam já rondando ali aquele ponto. E daí o policial perguntou para eles o que eles estavam querendo fazer com aquela moça. E eles disseram: olha, nós iríamos assaltá-la e, enfim, eles tinham projetos ali. E só que nós estávamos indo em direção a ela e de repente nós vimos alguém do lado dela e o rosto resplandecia, brilhava muito, e era alguém forte, mais alto do que ela e mais alto do que nós. E nós nos assustamos e sentimos um medo, e todos nós vimos a mesma coisa e saímos. Deus enviou seu anjo para proteger a vida daquela moça. Saiba que mesmo que o inimigo cerque você, Deus envia seus anjos poderosos para proteger você e para livrar você do mal. Davi disse no Salmos 3, eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Deus está cercando o que está me cercando. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Davi tinha seus olhos espirituais abertos. Ele não viu apenas os seus inimigos. Ele viu o Deus que o cercava e o protegia. Por isso que ele não se sentia intimidado com nada. E ele sempre avançava crendo que maior é Deus na sua vida. O que você vê com seus olhos físicos não é a única coisa que está ao seu redor. Você não está apenas cercado pelo negativo. Isso é apenas uma camada. Deus substitui isso. Você está cercado de favor, você está cercado de cura, você está cercado de vitória. Quando você estiver enfrentando tempos difíceis, o inimigo vai falar muito.
E ele vai te dizer: eu tenho você cercado. E isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás. Você não está cercado apenas por isso. Você está cercado por um poder mais alto. Você está cercado pelo poder de Deus. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele conhece cada ataque, cada decepção, cada situação injusta. E quando você está cercado, você tem que voltar para aquele lugar de paz e dizer: eu sei que meu Deus ainda está no trono. Ele é maior do que essa doença. Ele é maior do que este vício. Ele é mais poderoso do que os meus inimigos. E o mal não vai prevalecer contra a minha vida. Você lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha? E a Bíblia diz que apareceu o quarto homem. Eles estavam cercados. Eles estavam cercados por um rei poderoso, eles estavam cercados por inimigos poderosos, por um exército e por uma fornalha. Mas o Senhor enviou apenas um anjo para protegê-los. E eles foram guardados da fornalha. Foram guardados da maldade de um rei, foram guardados da inveja de outras pessoas. Deus está nos cercando, não estamos sozinhos. É por isso que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus não vai permitir com que essa maldade que os outros têm tentado contra você prevaleça contra você. Deus é maior. Deus é maior. Você pode declarar isso? Deus está me cercando. Aquele que me cerca é mais alto. Aquele que me cerca é mais poderoso. Aquele que me cerca vai me dar vitória e eu vou prevalecer. Você crê nisso? Você crê nessa palavra profética? Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Coloque a sua fé no Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, BR. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu mando um recado para todas as crianças que estão me ouvindo aí, que estão junto com os pais. Jesus ama cada uma de vocês. Jesus ama cada criança. Jesus ama cada criança. Jesus disse assim: ele estava descansando em um determinado momento e os pais que tinham crianças, os pais trouxeram as crianças para que Jesus orasse e abençoasse as crianças. Então os discípulos quiseram impedir, e Jesus disse assim: deixem vir a mim as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Por que eu estou dizendo isso? É para que cada criança saiba que Jesus ama e que Jesus quer abençoar cada criança que está aí me ouvindo, que está aí talvez na sala de casa junto com o pai, junto com a mãe. Faça a sua oração antes de dormir, em nome de Jesus. Faça a sua oração antes de dormir. Amém? Eu quero agora orar por você, te abençoar. Eu quero fazer uma oração especial por quem está com dor de ouvido, certo? E por quem está com problema nas pernas. E também quero pedir que você compartilhe
essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E essa palavra de hoje é uma palavra profética também. Se você sente que você está cercado por forças contrárias, saiba que o Senhor está cercando você também. Aquele que é mais alto está lhe cercando. Então não tenha medo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. Amém? De repente você está enfrentando um processo. De repente você está enfrentando pessoas más que estão contra você. Seja lá o que for, Deus é maior na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro para que o Senhor intervenha na causa dessa pessoa e dê vitória a ela. Que todo laço do diabo seja cortado, que toda maldade seja desfeita e que o Senhor abra os céus e dê vitória a essa pessoa, dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família, que o laço do diabo seja cortado, que a maldade planejada seja desfeita, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Senhor, que Tu estás cercando a nós e a nossa casa. Aquele que nos guarda não dorme. Aquele que está conosco é maior, é mais forte. Por isso oramos por livramentos do Senhor. E oramos também, Senhor, liberando uma palavra de saúde sobre todo aquele que está com dores no ouvido ou está com problema nas pernas. Eu oro pela cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é cura, Jesus Cristo é saúde, Jesus Cristo é poder. Receba o milagre de Deus agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Seja restaurado, seja restaurada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, desfaça agora o plano da maldade, as amarras espirituais e declaramos vida de Deus sobre ti, vida de Deus sobre a tua casa, justiça de Deus trabalhando em teu favor, em o nome de Jesus. Profetizamos também 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de vitória na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre ti. E que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha só, amanhã, na oração das 6 horas da manhã, eu vou fazer uma oração especial por provisões especiais de Deus, tá? Então amanhã, 6 horas da manhã, eu aguardo todos vocês, às 6 e 7 da manhã, para essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.